Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Inal, Centro de Medicina Nuclear. E Imunimax. Mais saúde, mais vida para todos. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com a médica dermatologista Mauritânia Guimarães de Aguiar Moraes. Nós vamos falar sobre as infecções na pele, um tema importante e que interessa a muita gente. O programa Alô Doutor começa agora. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Olá, muito bom dia para você que está conosco, nos dando o carinho da sua audiência. O programa Alô Doutor entrando mais uma vez no seu lar para levar até você as principais informações relativas à nossa área médica, a área da saúde. O programa que ancora as discussões da saúde no Centro-Oeste Mineiro, 10 anos no ar, informando com responsabilidade ética a toda a nossa região. Hoje nós estamos recebendo a doutora Mauritânia Guimarães de Aguiar Moraes, médica dermatologista, uma grande amiga que retorna ao programa e vai falar sobre o tema infecções na pele. Como eu disse na abertura, um tema que interessa a muita gente. Doutora Mauritânia, bom dia, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, o prazer é meu. Esse tema é muito abrangente, né? As Sim. infecções na pele. E principalmente nessa época do ano, ganha força? Sim, porque no calor, exatamente no calor, é onde as infecções de pele mais aparecem. E você sabe por quê? Boa pergunta, hein, Mauritânia? Porque as infecções respiratórias são mais comuns no inverno, né? Mas as infecções de pele são mais comuns no verão. É quando a gente transpira mais, o tempo fica mais úmido e quente e os agentes infecciosos se multiplicam nesse ambiente e gostam disso. E, além do mais, é o período que você fica com menos roupa. São doenças que são contagiosas. Então, do encostar de uma pessoa a outra, pode aumentar o número de pessoas contaminadas. Quais são as principais infecções na pele, doutora Mauritânia? São muitas, São muitas. né? É difícil falar. Talvez as mais conhecidas. As mais conhecidas. Né? As que incomodam mais, que são mais conhecidas como infecção, talvez seja o furúnculo, a erisipela, né? A espinha não deixa de ser uma infecção de pele também. A própria herpes. O herpes, que é uma infecção virótica, e tem as micoses em geral também. Ok, vamos começar então falando
dessa questão do furúnculo, né? Que é uma queixa, assim, quase que de generalizada, de muitas pessoas todo mundo conhece, né? Fala furúnculo, não tem quem nunca ouviu falar, quem não teve, ou conheceu alguém que teve. Então, furúnculo é essa infecção causada por bactérias que normalmente estão na pele, mas que passam a ficar patológicas e aprofundam. Ela já não fica na superfície da pele mais, ela vai para a profundidade. E o furúnculo em si é aquele que dá um carnegão, né? E depois sai aquela secreção purulenta, costuma ser doloroso, costuma latejar e o pior, deixar cicatriz. Mas existe uma coisa pior do que o furúnculo, que é a furunculose. Porque o furúnculo você trata com antibiótico e pronto. Qual que é a diferença? A furunculose é quando você tem 2 furúnculos esse mês, mês que vem você tem 3 furúnculos, eles somem, mas isso não significa que não vai voltar a ter. Às vezes, depois de 3 meses, volta a ter furúnculo, ou seja, você vê que não se curou do problema. Esses casos são mais complicados, são bactérias mais resistentes, exigem tratamentos com vários detalhes, não é só o uso de antibiótico. Tá, e tem pessoas que têm com frequência, né, doutora Mauritânia? Às vezes é familiar. É familiar, né? Muitas vezes. Às vezes o familiar tem a bactéria e não tem o furúnculo, mas continua transmitindo a doença. Muito bem. Vamos falar do herpes também, o herpes labial? Então, o herpes labial, ele também é comum no verão, porque o próprio sol é um dos mecanismos que deflagra esse surto, né, dessa virose. Então, o vírus do herpes é muito comum. Praticamente 80% da população tem o vírus. Ele fica escondidinho e ele vai aparecer na pele para se reproduzir quando abaixar a defesa da pele. O sol é uma coisa que abaixa a defesa da pele. Muitas pessoas vão para a praia e lá tem o surto de herpes, o que é bem chato. Outras coisas que podem deflagrar o surto de herpes é uma infecção, um cansaço, então todo o estresse emocional, tudo isso pode fazer com que o herpes venha para a pele, dê aquelas bolinhas, né, aquele cacho de bolinha que fica ali latejando, incomodando e que somem, às vezes até espontaneamente, de 7 a 10 dias. E tem gente que tem isso com muita frequência. Se você tem mais de 4 surtos de herpes por ano, talvez valha a pena fazer um tratamento especial, onde você toma um remédio em dose baixa por 1 ano, acrescentando um outro medicamento, e aí você pode talvez ficar livre desse incômodo por mais tempo. Muito bem, nós falamos sobre o furúnculo, a herpes, né? Agora, a espinha parece uma coisa corriqueira, doutora Mauritânia, mas muitas pessoas têm um problema mais sério, mais grave de espinha, aquela espinha que não cura, enfim. Isso também é tratado como uma infecção na pele e pode ser algo... pode se tornar em algo mais sério, não é? Explica pra gente. Na verdade, existia até dúvida se a espinha realmente era provocada por bactéria ou não. Muitas vezes a gente pensa que é provocado por bactéria, mas não é. A espinha é um processo complexo e pode se contaminar, sim, com uma bactéria chamada Propionibacterium acne. Inclusive, um dos tratamentos para acne é o uso de antibiótico, né? Tanto tópico, que a gente está evitando atualmente, mas principalmente oral. E a gente sabe que a isotretinoína é o tratamento mais definitivo, mas a gente não deve usá-lo à torta e à direito, só em casos muito necessários. E apesar de parecer banal, existem graus de acne. Tem uma acne, né, que é a espinha, que pode ser só um cravinho, mas tem graus gravíssimos, tem graus de cisto mesmo, e que vão deformando a pessoa, pode provocar cicatrizes muito inestéticas. Antigamente, quando não existia isotretinoína, teve gente que até suicidou, porque não aguentava se olhar no espelho. Além disso, existe uma acne que é urgência, que é aquela que dá perto da narina, porque aqui, essa infecção nesse local pode levar até a meningite, porque existe uma comunicação vascular entre a pele e o cérebro por essa região. Então, são vários detalhes da acne que têm que ser levados em consideração. Tá. Um outro tópico também, em que se refere à ferida na pele, né? Tem um nome específico, né? Porque tem gente que tem uma ferida na pele que não cicatriza, e aí fica sem saber o que fazer. Principalmente se for criança, a gente tem que pensar no diagnóstico de ectima. Ectima, essa é a palavra. É um diagnóstico diferencial com leishmaniose. Tem gente que acha que é leishmaniose,
Mas se você for olhar direitinho, você o trata com um antibiótico específico. A ectima aparece como? Qual que é a principal característica dela? É uma ferida mesmo, é uma ferida grande, com uns 3 centímetros de diâmetro. Olha só. Geralmente acontece na perna, mas pode acontecer em qualquer lugar da pele, e geralmente em criança. Aquela infecção que você não trata e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Olha só. É uma coisa mais ou menos rara. Né? Doutora Mauritânia, vamos falar um pouco mais da questão da erisipela, né? Ela é mais comum no diabético? Sim. A erisipela é essa infecção que acontece debaixo da pele, né? Na camada de baixo da pele. E ela é mais comum em diabético, ou nas pessoas que têm aquela insuficiência vascular, onde tem muitas varizes. Então, a circulação da perna não acontece com tanta facilidade. E isso, então, promove, às vezes, coceira. Então, às vezes, começa com um eczema, aquelas bolinhas que coçam, que depois de serem a pele coçada, ela acaba se infeccionando, provocando essa infecção debaixo da pele. E a erisipela, então, provoca um vermelhão e um edema, né, um inchaço na pele da perna. Às vezes, ela dá sempre até na íngua. Perna. Existe erisipela facial também. E visivelmente, como é que fica? Ela é vermelhidão? É vermelho, inchado, muitas vezes dá febre, às vezes dá íngua na virilha. Então, tudo isso nos leva a pensar no erisipela. E a febre mostra que a infecção já está no sangue. Né? Nossa, aí já agrava. Já muito, muito mais grave, principalmente se a pessoa for diabética. E existe também aquela erisipela facial, que às vezes ela é confundida até com herpes zoster ou com alergia, que ela pode acontecer na metade do rosto. Eu já tive paciente que teve por causa de brinco. Teve alergia do brinco, usou corticoide, mas infeccionou, e essa infecção correu por debaixo da pele da face e acometeu o rosto, o que é também muito perigoso. Tá, e ela é mais comum nas mulheres, a erisipela? Porque geralmente as varizes, né, a mulher, o trabalho da mulher muitas vezes é em pé parado. O serviço da dona de casa, passar roupa, lavar roupa, isso influencia. O serviço de casa é ficar em pé. E em pé parada, com o tempo vai acabar dando varize, ou seja, atrapalha a circulação da perna. Mas é uma doença que tem que tratar rápida. Ela tem que ser tratada, diagnosticada rápida. Sim, a erisipela tem que ser tratada rapidamente. É uma infecção que pode se tornar bem grave. Muito bem, olha, nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, é isso? Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a doutora Mauritânia Guimarães de Aguiar Moraes, médica dermatologista, uma amiga de longa data, né? Sempre esteve conosco, falando sobre o tema infecções na pele. Ela e toda a família, né? Que foi capa da 16ª edição da revista Alô Doutor. Já já a gente volta, não saia daí. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você.
Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor, saúde para todos que estão conosco nesta manhã de sábado. 10 anos informando com responsabilidade ética aos mineiros do Centro-Oeste Mineiro. 61 cidades ligadas no Alô Doutor, não é? Este programa que é conhecido em 350 cidades de Minas, em 5 regiões do estado, porque também já esteve, né, na Zona da Mata, no sul de Minas. E é um programa de referência nas discussões da saúde em toda a nossa região. Hoje aqui com a nossa amiga, a doutora Mauritânia Guimarães de Aguiar Moraes, médica dermatologista, falando sobre o tema infecções na pele, né? Ela já nomeou várias das doenças aqui, como o furúnculo, a espinha também, né? A herpes labial, a ectima, a erisipela. E eu queria que a doutora Mauritânia falasse um pouco da questão da picada do inseto. Quando a gente está no calor, né, apesar que a chuva apareceu, os insetos aparecem com maior frequência, né? Sim, por causa da chuva, inclusive, por causa da chuva. Porque os mosquitos se multiplicam na água, a maioria deles. E aí esses insetos que nos picam e nos dão alergia vão provocar uma coçadura. Geralmente as crianças têm essa alergia mais acentuada, às vezes provoca lesões muito importantes. E com a coçadura você tira a sua defesa da pele, provocando então que as bactérias da pele penetrem e provoquem uma infecção. Então, a alergia da picada de inseto pode levar ao impetigo, que é aquela coceira que dá muitas vezes na região exposta, né? Braços, pernas, coça muito, infecciona e no fim deixa uma marca. E se a lesão demorar muito a cicatrizar, a marca demora muito a sumir. Eu tenho pacientes adultas que até hoje têm as marcas escuras nas pernas de quando elas eram crianças e às vezes é difícil mesmo de tirar. E outro detalhe é que muita gente acha que é alergia de manga, porque dá na mesma época, né? Época da chuva, época que tem manga e é época que tem mosquito. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa acha que é uma alergia à manga e é alergia da picada de inseto que leva à infecção, que é um impetigo. Tá. E os sabonetes? Então, muita gente acha, tem até uma propaganda de sabonete que fala que você deve usar o sabonete para tirar todas as bactérias da pele. Isso não é bom. Vamos falar a verdade. Nós temos uma flora normal na pele. Essa flora deve ser preservada, ela nos protege, elas estão em equilíbrio. Se você tirar, nós temos bactérias, fungos na pele. Se você tirar toda a bactéria, o fungo vai crescer muito e vai virar doença. Se você tirar todo o fungo, a bactéria vai crescer muito e vai virar doença. Então, deixe em equilíbrio. Você só deve usar sabonetes antissépticos se você for fazer uma cirurgia, se você for ter um corte, né? Então, muitos dermatologistas são contra esses sabonetes que se propõem ser antissépticos e, na verdade, muitas vezes provocam alergia, porque tem muito produto químico nele. Muito bem. Doutora Mauritânia, importante nós falarmos também da questão das infecções por fungo, né? O pé de atleta, por exemplo, né, que é muito falado. Explica para a gente, por exemplo, o pé de atleta. Isso. Então, o fungo, ele gosta desse ambiente úmido e quente, que agora chove, é verão, né? E as pessoas, às vezes, também, outro detalhe, que as pessoas no verão vão nadar, ficam com roupas molhadas por muito tempo e o ambiente da pele fica úmido e quente. E vão jogar futebol e transpiram mais, o pé fica úmido e a dobrinha entre os dedos, às vezes, não é enxugada direitinho. Então, essa dobrinha, ela pode conter o fungo que vai crescer e provocar lesões que são chamadas micoses. Tem gente que chama de pé de atleta. Às vezes são lesões maceradas, às vezes são descamações e coça bastante. Muitas vezes, de tanto coçar, uma infecção de fungo pode se contaminar com uma bactéria. Existe uma micose infectada com bactéria também, né? 2 infecções numa só. Então, o pé de atleta é essa infecção por fungo que ocorre entre os dedos do pé. Muito bem.
coceira na virilha, micose. Então, outro tópico importante para a gente falar. Que está relacionado com a micose do pé, porque muitas vezes é do pé que acaba contaminando a virilha, que não deixa de ser uma dobra e que às vezes tem gente que acha vantagem em usar roupa íntima que não seja de algodão. Principalmente para homem, isso é importante, porque ele tem mais dobra na virilha do que a mulher. Então, o ideal é usar cuecas de algodão e não cuecas de lycra, esse tipo de coisa, principalmente no verão. Essa região muitas vezes é maltratada. A pessoa começa a coçar aí, acha que é vantagem usar corticoide. E, se for mesmo confirmado que é micose, o corticoide dá um alívio momentâneo, mas enquanto ele está deixando sem ficar vermelho, o fungo, que é a verdadeira causa, está só crescendo. Quando para de usar corticoide, a lesão está até maior. E muitas vezes o corticoide também tem efeitos colaterais dessa região, que é provocar estrias. Então, não está indicado o uso de corticoide na virilha. É raríssima vez que você deve usar o corticoide. Faça o diagnóstico correto. Se tiver mesmo uma descamação e uma coceira na virilha, veja se não é micose, faça o exame micológico direto. E se for micose, veja de onde veio. Será que não veio do pé? Tem que tratar tudo junto. Muito bem. Doutora Mauritânia, importante nós falarmos também sobre a DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a sífilis. Então, por quê? Porque ela provoca ferida também. Então, uma ferida na região genital, ela é provocada por uma bactéria também, não deixa de ser uma infecção. E ela é muito grave porque ela pode ser uma porta de entrada para o vírus da AIDS, que aí, no fim, vai dar uma infecção só que sistêmica, Lembrando que a sífilis provoca uma ferida na região genital, uma feridinha que às vezes não dói, que dura 30 dias. Essa ferida some, porém, ela some, mas ela já deixou penetrar a bactéria da sífilis, que vai rolar no sangue. E no futuro até no cérebro. São doenças gravíssimas. Lembrando que a mulher, se ela se contaminar com essa ferida, ela vai ter ferida muitas vezes em lugares que ela não consegue ver, na região dentro da vagina. Então é importantíssimo para o homem, se ele tiver essa ferida, tentar fazer o diagnóstico e tentar avisar a sua parceira que ela poderia também estar contaminada. Muito bem. Lembrando que todas essas doenças são transmissíveis, doutora Mauritânia? Isso, todas são transmissíveis e todas têm tratamento. Isso também é importante dizer. As doenças infecciosas têm a vantagem de ter um tratamento relativamente fácil. Só precisam de ter um diagnóstico correto. Muito bem. Lembrando que você pode participar do Alô Doutor, nos indicando também um tema, uma sugestão de tema, um entrevistado, pelo nosso e-mail, programalodoutor@hotmail.com. E até mesmo pelo nosso telefone, o 3229-8933, você pode entrar em contato conosco. Nós temos uma participação aqui, doutora Mauritânia, por e-mail, e pergunta a Dalva Nunes, que é de Itaúna, perguntando qual é a principal característica da erisipela. Você já comentou alguma coisa, mas é bom falar. Isso, então, sobre a erisipela, que é uma doença comum e temível, ela provoca, então, um edema, um inchaço com vermelhidão e o calor na região da perna acometida ou da face, do membro acometido. E ela vai aumentando, crescendo, incomoda bastante, ela dói bastante, pode provocar íngua. Muitas vezes a pessoa fica toxemiada, com mal-estar, febre, e ela deve ser tratada com o antibiótico correto. Muita gente usa benzetacil, que é a penicilina benzatina, que muitas vezes já não está funcionando. Nossas bactérias já estão resistentes. Muito bem. O Carlos Eduardo, aqui de Divinópolis, pergunta qual é a principal característica da herpes labial. Muito bem, então a gente não falou sobre isso. O herpes labial são aquele cacho de bolinhas que eles vêm na região perto do lábio e eles vêm em surtos. Vêm aquelas bolinhas que ficam latejando, incomodam e elas somem depois de 7 a 10 dias. Se você tratar errado, se você coçar, ela pode até se contaminar por bactéria e durar mais do que isso. Porém, se você tratar da maneira adequada, ela vai desaparecer. Só que ela não curou nesse momento. Ele vai voltar. Assim que baixar a sua defesa, ele volta. Não, muitas vezes não naquele mesmo lugar, mas no lugar próximo daí.
e é contagioso. Enquanto você tiver essas vesículas, né, essas bolinhas, né, no lábio, evite beijar, separe o seu copo, separe o seu talher, nada de brincar de dividir o corpo na roda de amigos, porque senão você vai acabar contribuindo para a disseminação da doença. A Fátima Ribeiro, que é de Nova Serrana, pergunta, existem muitos sabonetes, ela comenta, né? Existem muitos sabonetes no mercado, como saber qual deles vai tratar melhor a minha pele? Na verdade, tem muitos sabonetes mesmo, então, né, doutora vamos Mauritânia? tratar só o que é doença, tá? Isso. Então, uma pele sadia não precisa de sabonete antisséptico. Use um sabonete de acordo com sua pele. Se ela for seca, use um sabonete hidratante. Se ela for oleosa, use um sabonete que diminui a oleosidade, sempre sem exagero. Quanto à bucha, cuidado com a bucha de cerca. Nós já temos de tradição usar a bucha de cerca e muitas vezes essa bucha arranha a pele. A mãe falou que tem que passar com força, mas vamos lembrar que a pele é sensível. Se você for usar essa bucha, deixe ela virar mulambo, deixe ela de molho muito tempo para que ela fique macia e faça um carinho na sua pele e não uma agressão. Muito bem. A Dalba Soares aqui, que é de Sete Lagoas, está preocupada com a erisipela, né? A erisipela gravando pode levar a outra doença? Quer dizer, há uma preocupação mesmo com a erisipela, né? Porque, principalmente no diabético. Principalmente no diabético, pessoa com uma pessoa anêmica, pode levar né? até a amputação, né, Mauritânia, em alguns casos mais graves. A amputação seria mais por causa da trombose, que é um diagnóstico diferencial da erisipela. Mas a erisipela pode levar a septicemia, que é a infecção generalizada, que é muito grave. Muito bem. A doutora Mauritânia Guimarães de Aguiar Moraes, que faz parte lá da clínica, junto com o doutor Marcos, quero enviar um abraço para ele, e também a doutora Aisha, né, que foram capa da nossa 16ª edição, e o GEL está formando em Barbacena, né, doutora Mauritânia? Mesmo. Família toda na medicina. Doutora Mauritânia, eu gostaria que você falasse um pouco mais da questão envolvendo as doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas realmente ganham maior força nessa época do verão? Porque no verão que as pessoas saem mais de casa, vão mais à festa, se encontram. Eu achei interessante que eu estava no Rio e teve o Rock in Rio. Nos banheiros do aeroporto tinha uma máquina de camisinha. Você podia se servir gratuitamente. Então, por quê? Porque a gente sabe que nessa época é comum mesmo as relações sexuais. A camisinha deve ser muito usada. Mesmo se você usar anticoncepcional, não quiser engravidar, lembre-se, você também tem que prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Não dispensem o uso dela do seu parceiro. E você que é homem, cuide-se para você não se contaminar. Não adianta nada você fazer exames mensais para ver se você está com AIDS. Depois que pegou, pegou. É preferível você prevenir. E se você tiver uma doença sexualmente transmissível, você tem que fazer o exame, porque você correu o risco de pegar todas as outras. Se você teve uma verruga genital, que é uma infecção virótica, né, você deve pensar que você correu o risco, deve fazer o exame para ver se pegou AIDS, hepatite B, hepatite C, sífilis. Tudo isso são doenças que devem ser avaliadas também. Muito bem. A Ana Cláudia, que é lá de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, ela é enfermeira e pergunta para a gente falar também da herpes genital. Nós falamos da herpes labial, né? Isso, a herpes genital, que é considerada uma doença sexualmente transmissível, ocorre na região genital. O vírus é parecido com o labial, só que o do lábio é considerado 1 e da região genital 2. Atualmente isso é bem cruzado, né, pelas relações orais. E esse herpes genital tem a mesma característica. Ele vem de tempos em tempos, ele se agrava no estresse físico ou emocional, e eles são contagiosos também. Enquanto você estiver com um herpes genital, evite o contato. É sempre bom ter a participação do telespectador. Doutora Mauritânia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa de hoje, né? Envio o nosso abraço a todos lá na clínica e as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço e espero que as pessoas aproveitem bem o verão sem doença. A repercussão foi boa da revista? Foi excelente até hoje. Obrigado pela presença, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. Um abraço a todos. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Pimenta, São Roque de Minas, lá na Serra da Canastra, e também Oliveira. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos!
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Inal, Centro de Medicina Nuclear. E Imunimax. Mais saúde, mais vida para todos.